Ora viva, cá estamos e nós então para mais uma edição da Bancada Litoral. Já sabem que sempre depois do jogo do Varzim, cá estamos para analisar exatamente esse jogo com o João Couto, que já cá está em estúdio. Um empate que soube a pouco, ou nem por isso, este 1-1 do Varzim frente ao Sporting Braga B. Olha, Rui, deixa-me dizer-te que foi um empate que soube a derrota. Isto soube a derrota porquê? Porque foi uma daquelas exibições do Varzim mal conseguidas. Se é que o Varzim se exibiu bem. Nós não vimos praticamente nada. Numa linguagem popular, acaso para dizer que o Varzim hoje não jogou nada. Não fez nada. Enfim, teve um desempenho muito, mas muito aquém daquilo que era desejável. Perante um Sporting de Braga que a partir, imagina, da primeira meia hora de jogo, fica reduzido a 10 unidades, a quando do primeiro golo e único do Varzim. O primeiro golo do jogo. E o que é facto é que o Varzim, a partir daí, jamais se encontrou e veio a decair, ao longo da partida, veio a decair, a olhos vistos. Nem mesmo as duas alterações que o Capucho faz, logo no início, quase no reinício da segunda parte, isto foi aos 55 minutos, 10 minutos depois de começar a segunda parte, nem as alterações trouxe nada de novo. Por incrível que pareça, as entradas, por exemplo, de Diogo Ramos e do Bubasek, do Buba, não trouxeram nada de novo. Nós não vimos praticamente nada. Vimos foi um Varzim a errar passes cada vez mais, a um Varzim a não ter fio de jogo, a um Varzim a tremer por tudo quanto era sítio, a um Varzim a não se encontrar e depois, enfim, quase que numa exibição tão descolorida, mas mesmo tão descolorida, que eu nunca vi esta época. Mas a que é que se deve isso? O Varzim tem picos altos e baixos. Olha, parece que se encontrou, de repente desencontra-se. A que é que se deve isto? E eu acho que há ali 2 ou 3 abaixamentos de forma de alguns jogadores, e jogadores-chave, e que isso reflete-se depois na equipa. O que acontece é que quem vem de uma derrota por 4-0, uma derrota de facto pesada na Madeira, esperava-se um Varzim melhor, de facto, esperava-se melhor. Mas acabou por vermos um Varzim, enfim, muito distante, muito longe de facto daquilo que fez já nesta época desportiva, e portanto com um desempenho muito, mas muito aquém. Numa determinada altura do jogo, nós perguntávamos que o Braga está a jogar melhor com 10 jogadores em campo do que com 11. Isto pode ser um paradoxo, mas é de facto uma realidade nua e crua. Porque via-se que, por exemplo, naquele primeiro quarto de hora de jogo, o Varzim acabou por pegar bem no jogo, agarrou bem, meio campo, sim senhora, muito bem sincronizado, mas é preciso algo mais, é preciso criar mais e não jogar-se de uma forma quase declarada, a demonstrar ao adversário aquilo que se vai fazer. Não, o futebol também tem que ter arte, o futebol tem que ter improviso, e às vezes é através do improviso que se consegue chegar à baliza, chegar à área, enfim, fazer subir aquelas linhas que o Varzim tem, só que não conseguiu. Acaba por marcar um golo, imagina, num lance que parecia que não dava nada, o tal improviso do homem que vai lá à frente, que no caso o Stanley, discute a bola com o guarda-redes e ganha o lance, e que depois, num remate à baliza, encontra os braços de um jogador do Braga, embora o jogador do Braga tenha mostrado a parte lateral, aqui a costela vermelha ao árbitro, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E do penalti, o Stanley acaba por fazer o primeiro golo. Até aí nós pensávamos, bem, o Varzim agora vai partir para mais para uma vantagem que lhe dê outra tranquilidade. Aconteceu o contrário. Aconteceu precisamente o contrário. O Varzim dominava, é certo, mas acabava por não criar aquelas situações, eu diria que de golo, aquelas situações declaradas. E o Braga, nessa altura, já jogava com 10 elementos. Portanto, foi um Braga que acreditou, com muita juventude à mistura. Alguma veterania, lembro do lateral esquerdo, o Sílvio, um lateral esquerdo que já passou pelo Benfica. Pela seleção? Pela seleção, exatamente, já esteve no Atlético de Madrid e por aí fora. E, portanto, há ali uma mistura de juventude com alguma experiência, e que Braga é esse que acabou, no fundo, por levar a água ao seu moinho. Nós pensávamos que quando o Capucho faz as duas alterações, com as entradas, como já disse, do Diogo Ramos e do Buba, pensávamos que as coisas iriam mudar. As coisas ficaram piores, não percebo.
Não deu mesmo para perceber. Hoje foi um jogo em que não vimos, por exemplo, Rubem Macedo. Ele que costumava, ao fazer aquele flanco esquerdo, era um homem que rasgava por ali fora, cruzava bem. Não vimos praticamente nada disso. Tanto é que o Rubem Macedo acaba por ser substituído pelo Malele, mas o Malele acaba por vir jogar para o lado contrário, para o lado direito. O Rubem Macedo jogava do lado esquerdo e ele acaba por vir para o lado direito. E o Malele naquela zona mais avançada do terreno, ainda era o homem que cruzava ou por cima ou rasteiro, ainda criava, digamos que, algum perigo, porque de resto não vimos praticamente nada. Vimos um Varzim consoante o tempo a arrastar-se, pura e simplesmente, mas deixa-me falar-te no golo do Sporting de Braga que marca aos 71 minutos. Eu não sei se é intuição, mas eu quando vejo dentro da área um jogador como o Danilson, um jogador brasileiro que entrou, um jovem brasileiro, a pegar na bola daquela forma, a tentar rendilhar dentro da área, perante 2, 3 jogadores do Varzim, dentro da área, procurar um buraquinho, uma brecha qualquer para poder meter a bola da forma como ele meteu. Eu não sei se é intuição, mas quando eu vejo o passe a ser feito, eu disse à minha volta, e as pessoas podem testemunhar, ou eu me engano, ou isto vai dar golo. Porque o jogador está a preparar também a bola. É a chamada marcação zona dos jogadores do Varzim. Isto é preciso dizer, de que também um defesa não tem que cair em cima. Defesa, porque se cair em cima pode-lhe provocar falta. Então, tratando-se de João Capela, o árbitro do encontro, quem se lembra de João Capela, e então nesta fase da quadra Pascal, o jogador do Braga acaba por fazer o golo. Meteu a bola ali por entre uma nesgazinha e o Paulo Vítor acaba depois por não ver a bola a entrar, praticamente, e a bola entra mesmo no cantinho. Portanto, enfim, são daquelas intuições que nós temos, de que olhamos para o lance e vemos que isto só poderá dar golo. O Varzim depois vem mais para a frente. O Luís Alberto ainda tem ali uma situação que pode muito bem marcar, mas o guardião do Braga, olha, defendia tudo. Então, pelo ar, era tudo dele, um jovem alto, boa complexão física, perante um Varzim que desesperadamente tentava tudo por tudo, mas de uma forma, Rui, de uma forma atabalhoada, de uma forma que não... Enfim, eu diria que desincha a vida. É como aquela comida sem sal. Não prestou, não se viu aquele rasgo, aquele cair sobre o adversário, cair no bom sentido, naturalmente, e procurar, de facto, o segundo golo. Eu sei que o tempo escasseava, os nervos são cada vez mais. Algum ruído vindo das bancadas também, isto não parece, mas não acrescenta nada de bom, antes pelo contrário. Mas esperava-se efetivamente muito mais, e os sócios do Varzim que hoje estiveram no estado, penso que não mereciam um folar tão amargo proporcionado pela equipa. Todos nós estávamos à espera perante uma equipa do Braga B, que é uma equipa que, enfim, está nos lugares de descida, e só não vem para o último porque, enfim, quase no último lugar, quase encostado ao Real Massamá, e portanto esperava-se efetivamente muito mais desta equipa, sabendo nós que, olha, que de futuro, por exemplo, o Varzim tem jogos nesta fase do campeonato que é importantíssima, porque nada está a ganho e nada está a perdido. O Varzim tem 37 pontos, está no 13º lugar, naturalmente, mas nesta fase do jogo, deixa-me dizer, que vai andar a jogar à quarta sábado. Isto depois tem reflexos. E até ao final do campeonato a coisa está puxada. Jogado de 3 em 3 dias. É que faltam 7 jornadas, e a próxima fase, imagina, quarta-feira recebe o Futebol Clube do Porto B, no sábado seguinte vai até à Covilhã, na quarta-feira a seguir recebe o Académico de Viseu, e depois no domingo a seguir, já estamos a falar de 15 de Abril, portanto estamos a meio de Abril, o Varzim desloca-se ao Real Massamá. Portanto, tudo isto são fases do campeonato em que o ganhar em casa seria fundamental, mas assim não. Assim as coisas vão andar. Nós ainda pensávamos, ainda acreditávamos naquela aproximação aos lugares cimeiros, em que a coisa podia efetivamente ainda dar para chegar lá. Dava-se. Mas assim não. Assim é garantir os pontos. Mais complicado é garantir os pontos que lhe dê a manutenção. E olha, se for a manutenção, que viva ao velho. Digamos que um mal menor. Por agora mantém-se ali a meio da tabela. Portanto, não, 13º lugar.
um bocadinho abaixo do meio, mas... Dá para descansar em relação à descida. Sim, relativamente à descida, mas também que não descanse muito, que não durma muito sobre os pedaços, porque estas coisas podem levar podem complicar. E então hoje à tarde, a partir do momento em que, por exemplo, o jogo no Algarve, com o Portimonense a perder 3-0 e dá a volta para 4-3, portanto, tudo é possível no futebol e há coisas que eu nunca vi uma equipa com 10 elementos, como é o caso do Braga, no caso de hoje, uma equipa a jogar com 10 jogadores durante uma hora. Sim, foi aos 30 minutos, foi a primeira meia hora, jogar uma hora com 10 jogadores e conseguir o empate. Só não conseguiu mais, porque não foi atrevido suficientemente para poder lá chegar. Muito bem, um falar amargo para o Varzim, digamos que, como se costuma dizer, saiu-lhe a Páscoa ao sábado, e foi mesmo assim. Já em relação ao Rio Ave, as coisas correram bem melhores. O Rio Ave na Primeira Liga acaba, João, por conseguir um empate caseiro frente àquele que é o último atualmente. Uma vitória. Uma vitória, sim, uma vitória por 2-0 frente àquele que é o último nesta altura da tabela. É o Estoril, uma vitória tranquila, 2-0, resultado já feito na primeira parte. E, portanto, o Rio Ave espreita ali um lugarzinho ainda europeu. Vamos ver o que é que vai dar a taça e por aí fora. A taça e a questão do título da Primeira Liga. Mas o Rio Ave que está de facto muito bem, está muito cimentado, está a jogar bom futebol, está pausado. Eu vi grande parte do jogo ontem e, portanto, diria que está muito tranquilo. Está num lugar muito bom. Efetivamente, há muitas equipas que gostariam de estar naquele lugar, porque a partir dali, como sabes, são os grandes. São os grandes, acompanhado do Braga, e portanto o quinto lugar que o Rio Ave está, penso que diz bem daquilo e do trabalho do Miguel Cardoso que vem a fazer. Meu amigo, o primeiro objetivo está conseguido, naturalmente. Agora, se uma equipa como o Rio Ave poderá ter outros objetivos, ainda poderá lá chegar. Agora, é preciso ver que não joga sozinho, não luta sozinho. Há muitas outras equipas, isto numa jornada onde o interesse é cada vez maior, como sabes, nomeadamente a questão do título. Isso é que suscita grande emoção, grande interesse por parte dos adeptos dos clubes. À hora que estamos a fazer este programa, está a jogar o Benfica, portanto é no final do jogo de Varzim, está a jogar o Benfica, vai jogar ainda o Sporting à noite, o Porto só joga segunda-feira, de maneira que em relação ao título tudo ainda adiado também e não podemos fazer comentários. Está tudo em aberto. João, marcamos encontro para dias 8 dias? Não, para quarta-feira. À quarta-feira, portanto, cá estaremos para falar uma vez mais de futebol com o João Couto. Ficam as nossas despedidas. João, um grande abraço e boa Páscoa. Muito obrigado igualmente. Boa Páscoa.